Ele também nos contou: meus filhos, todo o sofrimento da terra concentrado em um único lugar é nada, nada comparando com o sofrimento que uma pessoa tem nos melhores lugares do inferno. Se é tão terrível para aqueles que sofreram menos no inferno, quanto pior seria para aqueles que estão no centro do inferno, aqueles que uma vez conheceram a palavra de Deus e desviou dos seus caminhos. Então o Senhor nos disse que nós podíamos brincar com o fogo na terra, mas nunca com o fogo do inferno. Nós continuamos a caminhar por diferentes lugares e o Senhor mostrou muitas pessoas diferentes. Podíamos perceber que as pessoas lá tinham aproximadamente 6 tipos diferentes de tormento. Havia almas atormentadas por demônios com todos os tipos de punição. Outro terrível era a própria consciência deles dizendo: lembra-se quando eles pregaram para vocês. Lembre-se quando vocês ouviram a palavra de Deus. Lembra-se quando eles te contaram sobre o inferno e vocês riam, duvidando. A própria consciência deles o atormentavam, assim como os bichos que cruzavam por todos os corpos, como o fogo consumidor que estava milhares de vezes mais quente do que este que conhecemos. Esta era a recompensa que o diabo tem para aqueles que o buscaram e o seguiram. A palavra de Deus fala em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quantos aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parcela será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor nos mostrou um homem que matou 6 pessoas. As pessoas estavam rodeando ele e gritando, dizendo: é por sua causa que nós estamos neste lugar, é sua culpa. O assassino tentava tampar seus ouvidos e ele não queria escutá-los, mas ele não podia deixar de escutar, porque no inferno os nossos sentidos são muito mais sensíveis. As almas daquele lugar estavam sendo atormentadas com uma intolerável sede que não podia ser saciada de modo nenhum. Como a história bíblica de Lázaro e o homem rico, Lucas 16 e 19. O homem rico no inferno queria somente uma gota de água que seria o suficiente. A palavra do Senhor nos fala em Isaías de 34, versículo 9. E os seus ribeiros se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Naquele lugar toda a alma estava no meio do fogo. As pessoas viam miragem de rios limpos como cristal no meio do fogo. Mas quando eles tentavam alcançar, os rios se tornavam fogo. E contemplavam árvores com frutos que davam água. Mas quando eles tentavam pegar as frutas, elas queimavam as mãos deles, e os demônios os ridicularizavam. Então Deus nos levou em um lugar muito pior que os outros lugares que já tínhamos visto. Nós vimos um lago de fogo e enxofre. Em um dos lados do lago de fogo havia um lago menor. No lago menor havia milhões de almas chorando e implorando ao Senhor. Eles diziam ao Senhor: Senhor, por favor, tire-nos daqui por pelo menos um momento. Por favor, me dê a chance de voltar. Contudo, o Senhor nada fez, porque todos já haviam sido julgados. No meio de milhões de pessoas, o Senhor permitiu focar em um homem que estava com seu corpo pela metade submergido no lago de fogo. Nos permitiu entender e conhecer os pensamentos dele. Seu nome era Marcos. Ficamos espantados com as coisas que ele dizia para si mesmo, em seu pensamento, para ele mesmo, em seus pensamentos. Nós aprendemos uma eterna lição quando nós ouvimos estes pensamentos. Eu daria tudo para estar no seu lugar agora. Eu daria tudo para voltar à terra, por apenas um minuto. Eu não importaria se eu fosse o maior miserável, o mais doente, o mais odiado ou o mais pobre do mundo. Eu daria tudo para voltar, por apenas um minuto. O Senhor Jesus estava segurando na minha mão. Replicou para os pensamentos de Marcos, dizendo: Marcos, por que você quer voltar à terra, mesmo que seja por um minuto? Com uma voz de choro e tormento, ele disse ao Senhor:
Senhor, eu daria tudo para voltar à terra, apenas um minuto simplesmente para arrepender-se e ser salvo. Quando o Senhor ouviu o que Marcos lhe dissera, eu vi sangue vindo das feridas de Jesus e as lágrimas em seus olhos quando ele dizia: Marcos, é tarde demais para você. Os bichos foram determinados para a sua cama e eles irão te cobrir. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse aquilo para ele, ele afundou no lago eternamente. Infelizmente, aquelas almas não tinham mais esperança. Somente na terra temos a chance de se arrepender hoje e ir para o céu com nosso Senhor Jesus Cristo.